Existe bordado mais natalino do que ponto cruz? Oi, eu sou a Caterine Padilha e vou te ensinar o passo a passo para fazer essas lindas bandeirolas em ponto cruz. Para fazer 6 bandeirolas, separe 2 cortes de tricoline de algodão na cor vermelha. Eu usei o lado avesso deste tricoline da coleção Composê da Círculo. Separe também um corte de etamine no tamanho de 50 por 13. 1,5 metro de rendinha, pode ser rendinha guipir, estreita. 2 meadas da nossa querida Maxi Moliné, no número 2, 3, 4, este vermelho bem vibrante. Separe também um novelo de amigurumi na cor branca. Uma agulha de costura, número 6, com a ponta bem fininha, que vai nos ajudar nos arremates e finalização dos pontos. E também uma agulha, número 22, uma agulha para bordado. Tem funções diferentes, são tamanhos diferentes, espessuras diferentes. Se você é acostumado a usar a agulha de costura para bordar, pode usar somente ela. Agulha de crochê número 3. Uma caneta mágica. Uma tesoura de ponta fina para os arremates, excelente. E uma régua ou uma fita métrica. Além desses materiais, a gente também vai precisar de um gráfico. Esse gráfico já está disponível no site da Círculo e você pode fazer download. E é por ele que a gente vai começar o planejamento do nosso bordado. Nós vamos, antes de fazer o primeiro ponto, a gente vai analisar e planejar este bordado. Observando este gráfico, nós vamos separá-lo em blocos. Esses blocos vão orientar os nossos pontos para que a gente possa manter o avesso perfeito, que é uma das características do ponto cruz. Para começar o bordado, eu tenho que definir a relação do tecido e do gráfico. Para isso, eu tenho que contar os pontos que eu vou deixar de margem para eu fazer as bainhas. Nesse caso, eu deixei 10 pontos de margem superior e 10 pontos de margem lateral. E aqui eu defino, então, onde é o cantinho do meu gráfico, o cantinho do gráfico no tecido e o cantinho do gráfico no papel. Definido isso, eu vou, então, contar os pontos para definir qual vai ser o primeiro ponto que eu vou, de fato, fazer com a linha. Eu gosto sempre de iniciar o meu bordado ponto cruz, onde no gráfico tem pelo menos 2 pontos. Por que que eu gosto de começar onde tem pelo menos 2 pontos? Porque assim eu consigo prender a linha e esconder o rabinho dessa linha debaixo desses 2 pontos. Coisa que com um pontinho somente fica mais difícil e o arremate não fica tão bom. Então, com 2 pontos laterais, um ao ladinho do outro, eu consigo iniciar o meu bordado e esconder o rabinho da pontinha da linha. O segredo do ponto cruz é sempre contar o número de pontos em relação aos pontos já executados, já feitos no tecido. Observe a execução dos pontos. Para fechar um ponto cruz, ele é executado em 2 partes. A primeira faz a primeira perninha desse X e a segunda parte faz a segunda perninha do X. Eu fiz inicialmente as primeiras perninhas dos 2 primeiros pontos.
logo abaixo tem 5 pontos. Então, eu vou fazendo essa primeira parte dos pontos debaixo dessa carreirinha, né, dos 5 pontos. E é justamente manter a agulha na posição vertical e fazendo somente a primeira parte do ponto para chegar aos locais dos pontos indicados no gráfico que eu consigo manter o avesso perfeito do ponto cruz, que é uma característica deste bordado. Então, é só eu ir contando no gráfico, observando quantos pontos eu tenho que fazer acima e abaixo dos pontos já feitos no tecido, que eu consigo fazer o gráfico perfeitamente e mantendo ainda o avesso perfeito. Observe sempre todos os pontos que são feitos, a agulha sempre se mantém na posição vertical. Pontos feitos, eu vou passar para a parte superior no gráfico para fazer essa espécie de greguinha que tem ali no gráfico, né? Que são somente pontos, um ponto para cima e um ponto para baixo. E novamente, olha ali, ó, o cantinho do nosso gráfico é ali, naquele exato ponto, né? Então, para manter o avesso perfeito, observe que a agulha está sempre na posição vertical. Eu vou e faço primeira parte do ponto e depois eu volto fechando esse ponto e formando então o X, que é característica do ponto cruz. E olha o avesso como fica, porque eu mantive sempre na mesma posição a minha agulha, né, para fazer cada um dos pontos. E aí eu vou contando lá no gráfico e fazendo os pontos no tecido. É claro que é sempre o fato de eu fazer a primeira parte do ponto e depois ir fechando esse ponto que me possibilita chegar aos diversos locais que são indicados no gráfico, que vão formar as imagens que tem ali as imagens, os desenhos desse gráfico, né? Antes de iniciar o nosso bordado, nós fizemos uma análise do gráfico e fizemos uma separação em blocos deste gráfico. O primeiro bloco contempla justamente essa parte dos coraçõezinhos, né, na parte superior do gráfico, e essa greguinha. Então, é isso que eu vou bordar neste primeiro momento. Quando eu tenho que passar do coração para essa parte da greguinha ali, tem um espacinho, um ponto, que ele fica em branco, né? Para eu passar do coração para essa greguinha, observe que eu vou sempre deixar a agulha na posição vertical. Então, justamente essa separação foi feita pensando em como deixar o avesso na característica de avesso perfeito, que é uma das coisas que mais se observa. Quem conhece, né, quem tem um pouquinho de prática e conhece um pouco de ponto cruz, sempre observa a questão do avesso perfeito. E é justamente o fato de você analisar antes onde você vai fazer, como você vai fazer estes pontos desta cor. Esse bordado que a gente está fazendo, ele só tem uma cor, mas essa observação, quando você for fazer um outro bordado que tenha várias outras cores, né, outras cores de linha, é uma observação importante para você definir qual vai ser a sequência do seu bordado com aquela cor de linha. Porque se você quer manter a característica de avesso perfeito, você tem que fazer este planejamento antecipadamente. E aí a gente segue o nosso bordado, contando os pontos e fazendo os pontinhos. A primeira parte e depois volta fechando o ponto com a característica de ponto cruz, porque todos os pontos são exatamente iguais. Observe que eu estou fazendo o coração, já fechando o ponto, mas a parte de cima, onde tem a greguinha, eu estou fazendo só a primeira parte do ponto, porque é justamente isso que vai me possibilitar chegar lá ao final desse primeiro bloco, né?
Então, chegando lá ao final, aqui você já pode ver que eu já fiz todos os corações e cheguei lá ao final dessa greguinha. Sempre fazendo a primeira parte do ponto, né? Da greguinha, só os corações que estão com os pontos fechados. Agora sim, eu vou voltar e vou ir fechando esses pontinhos ali da greguinha, olha só. E então, assim, desta forma, eu consigo manter firme o meu avesso perfeito. Nesse momento do bordado, observe que a linha já começa a ficar curta. Então, isso significa que está na hora de arrematar este fio. Quando a linha está mais ou menos umas 2 vezes o tamanho da minha agulha, já está na hora de eu fazer esse arremate. Como eu faço o arremate? Eu vou para o avesso e eu geralmente faço um nozinho antes de fazer o arremate. O arremate também é feito pelo lado direito do meu bordado. Eu faço um nó pelo lado avesso, volto para o direito e passo a minha agulha por debaixo dos pontos já executados. Eu fiz esse bordado com a agulha de bordado, mas para fazer o arremate é interessante você usar a agulha de costura, porque ela é mais fina e passa mais facilmente por debaixo dos pontos que foram executados. E assim eu arremato de forma perfeita. Para iniciar um novo fio, uma nova linha, um novo pedaço, né, de linha, para continuar o meu bordado, eu passo por debaixo de pontos já executados e aí eu começo a fazer os meus novos pontos, deixando aquele rabinho ali da linha debaixo dos pontos já executados. Observe sempre para não passar por debaixo de pontos que já estão com arremates, né? Ou com inícios de pontos, porque justamente eles já estão escondendo uma parte dos fios de início ou fim dos pontos já executados. Então, desta maneira, você aprendeu como arrematar e também como iniciar um novo fio. Depois disso, eu permaneci com a minha agulha de costura mesmo, porque ela é, na minha opinião, ela é mais flexível e também nessa questão dos arremates, ela é mais fácil de passar para passar debaixo dos pontos já executados. Então, eu acabo usando muito mais essa agulha de costura do que propriamente a agulha de bordado. Depois ali, chegando ao final, eu faço novamente aquele nozinho de segurança pelo lado avesso, volto para o lado direito do meu bordado e passo por debaixo de pontos já executados, já feitos, pelo lado direito mesmo, debaixo desses pontos, e assim finalizo a primeira etapa, o primeiro bloco do meu gráfico. Em seguida, já faço o segundo bloco, o terceiro e o quarto blocos e o quinto bloco. Depois é só fazer a parte de baixo, que também são os corações, da mesma forma como a gente fez esse primeiro bloco. E finalmente a gente vai fazer a principal parte, que é o centro dessa moldura. Para fazer o coração, da mesma maneira, localize o ponto que você quer iniciar. No coração, como é uma parte com bastante preenchimento, tem uma sequência bem grande de vários pontos, um do ladinho do outro. Eu comecei por essa sequência de 4 pontos laterais. E é por ali que eu vou começar o meu bordado. Contando sempre em relação aos pontos que já foram executados, lembre disso. Aí eu fiz os pontos iniciais, fechei ali e cortei a pontinha da minha linha, né?
E aí é só ir contando e fechando os pontos, como a gente fez até agora. Diferente do bordado livre, onde a gente passa o risco para o tecido e faz a sequência de diversos tipos de pontos naquele risco que já está no tecido, o bordado de ponto cruz, a gente vai fazer sempre uma consulta ao gráfico. Então, ele vai estar sempre com a gente e a gente vai estar sempre fazendo essa consulta, contando os pontos. É importante você conferir se você está fazendo corretamente os pontos, porque às vezes a gente inicialmente conta, eu tenho que fazer 4 pontos para um lado, ou 4 pontos para o outro lado, ou 4 pontos para cima, ou 4 pontos para baixo. E aí você vai fazendo, e aí lá no meio dos pontos que você fez, você observa que fez errado. Então, é sempre bom a gente fazer essa consulta ao gráfico e também fazer a contagem em relação aos pontos que já estão feitos no teu tecido, no bordado, tá? Então, faz sempre essa conferência em relação a diversos pontos do bordado ali. Por exemplo, a gente fez nessa moldurinha ali, né? Tem uma parte que foi o segundo bloco, o terceiro bloco, o terceiro, quarto blocos. Então, você pode fazer essa contagem dos pontos que você está fazendo no momento, em relação ao segundo bloco ou ao terceiro bloco, para ver se confere com o que está no gráfico. Porque se você observa que, de repente, em algum momento, tem algum número que não está fechando, é porque alguma coisa está errada e você vai ter que localizar em que momento você fez essa contagem errada. Porque se você faz os pontos de maneira equivocada, se você faz os pontos, eles não se relacionam um com o outro da forma correta, o teu gráfico vai ficar errado e o desenho não vai ficar correto, não vai ficar da maneira como tem que ficar. E aí o teu trabalho não vai ficar com o desenho que você queria que ficasse, né? Então, é sempre bom fazer essa conferência em relação a vários pontos que estão no teu bordado. Fechando então os pontinhos do coração, a gente vai para o avesso, faz o nozinho de arremate, volta para o lado direito e de novo passa por debaixo de pontos já executados.
pelo menos 2 ou 3 pontinhos ali. Coração já bordado. E além dessa opção do coração, tem outras 2 opções para você bordar ali no centro dessa moldura, tá? Olha só o avesso perfeito. E aí você pode bordar ao lado um do outro para aproveitar esse tecido, né? Sendo que um fica de cabeça para baixo em relação ao outro. Mas justamente como as bandeirolas são em formato triangular, fazendo dessa maneira, a gente aproveita o tecido de uma maneira mais inteligente, gerando menos resíduo. Eu deixei, entre um e o outro triângulo aí, eu deixei 20 pontinhos entre eles. Então, para fazer depois o corte, conta 10 pontinhos, né, 10 casinhas ali do etamine, para então fazer o corte, para depois fazer as costuras nas bandeirolas. Cortados, prontinhos então, você pode fazer dessa forma, colocando ali, bordando o coração no centro dessa moldura, pode deixar a moldura sem nenhum bordado, ou pode colocar até uma letra, formar frases ou palavras nessas bandeirolas, mas eu dou a opção para você nos gráficos disponíveis para download de 3 opções, então, da velhinha, do coração e do presente. No presente e na velhinha, além do ponto cruz, tem a indicação para você fazer o ponto atrás. O ponto atrás é um ponto muito versátil e eu acho que ele dá um charme bem interessante quando é usado junto com o ponto cruz. Ele é feito, geralmente, para fazer pontos delicados, né, para complementar o ponto cruz. Eu faço ele um pouco diferente em relação a quando eu bordo ele no bordado livre. Quando eu faço no ponto cruz, eu gosto de fazer dessa forma. Eu vou fazendo a primeira parte só indo, né? Indo, onde indica o gráfico, e depois eu vou fechando esse ponto. Ele é mais ou menos como é feito o ponto alinhavo. No ponto cruz eu faço assim, tá? Eu vou fazendo, vou indo, e depois eu volto fechando. Como eu tô indicando aqui no vídeo, ó. Depois eu volto fechando esse ponto. No bordado livre, a gente vai lá na frente e volta fechando, né? A gente só vai seguindo o risco. Já no bordado no ponto cruz, eu gosto de fazer desta forma, porque eu acho que ele fecha mais os buraquinhos do etamine, fazendo dessa forma. Se a gente faz o ponto atrás, como a gente faz no bordado livre, tem alguns pontos que ficam, o buraquinho do etamine fica aparecendo muito, e aí eu acho que não fica muito legal. Mas aí você pode fazer essa experiência de fazer das 2 formas para ver o que você gosta, o que você acha melhor, tá? Mas eu gosto de fazer desta maneira. E aí ele faz o contorno, todo o contorno ali do presente, você pode fazer, né, conforme a indicação do gráfico, mas observe que ele dá um destaque, faz de uma maneira, deixa o bordado de uma maneira bem delicada e fica bem bonito. Aí o avesso do ponto atrás, ele não fica como a sequência do ponto cruz, tá? Mas o arremate você pode fazer da mesma forma. Faz o nozinho lá no avesso, volta para o direito e passa por debaixo dos pontos já feitos. Já no gráfico da velhinha, você faz ali o ponto cruz como a gente fez até agora, conta direitinho os pontos em relação aos pontos já feitos, onde você deve iniciar, né, o teu ponto cruz, o início da mesma maneira, como a gente fez já algumas vezes. Conta os pontos, sempre vai contando e observando se estão formando realmente o desenho que você quer. Faz toda a sequência dos pontos.
E depois, então, de completos todos os pontos, o ponto cruz, a gente faz o contorno com o ponto atrás, da mesma maneira como nós fizemos no gráfico do presente. Faz toda a ida e depois volta, fechando esse ponto atrás, conforme o gráfico. Concluindo, então, vai para o avesso, faz o nozinho, volta para o lado direito e passa por debaixo dos pontos feitos, cortando então o fio e finalizando o bordado. Prontinhos os nossos bordadinhos, olha que lindo que eles ficaram. Nessas 3 opções, para fazer as 6 bandeirolas. Eu fiz duas bandeirolas com cada um dos desenhos. O avesso também, né? Perfeito. Com todos os pontinhos bem arrematados e devidamente feitos. Depois disso, a gente corta as rendinhas, que vão ser costuradas
debaixo dessas greguinhas aqui que a gente bordou. A gente pode alinhavar essas rendinhas, que depois vão ser ainda costuradas sobre o tecido vermelho. Então, a gente pode alinhavar ou passar uma costura na máquina mesmo. Antes de a gente costurar, vamos cortar o tecido vermelho, né, para fazer as bandeirolas. Você pode deixar os 2 cortes do algodão, do tricoline de algodão dobrados e fazer a marcação das bandeirolas. Esse molde da bandeirola também está disponível junto com o gráfico do bordado, tá? Você pode fazer download lá no site da Círculo. A gente marca desta forma para também aproveitar o tecido de uma maneira mais inteligente e gerar pouco resíduo têxtil. Observe para deixar a marcação das tuas bandeirolas no fio reto do tecido. A gente aproveita o tecido, mas observa sempre para deixar no fio reto do tecido. Senão, as bandeirolas podem ficar tortas, desalinhadas, e aí não vai ficar bom. Para riscar, você pode usar uma régua para te ajudar a riscar de forma reta. Ou se você tiver o molde das bandeirolas em um papel mais firme, mais espesso, você pode usar ele mesmo como referência e fazer o risco antes de você cortar. Feitas, então, as marcações de uma maneira reta e correta, é só você cortar. E depois de cortar, a gente vai passar para a parte da costura. Eu costurei as rendinhas desta maneira para depois virá-las assim, desta outra maneira. Porque eu quero que ela fique sobre o tecido vermelho, e assim ela fica como uma moldura do nosso bordado. Então, inicialmente, você pode costurar ou alinhavar, somente alinhavar, né, ela daquela maneira ali. E aí, antes da gente costurar no tecido vermelho, é bom vincar com o ferro desta forma, que aí fica mais fácil até para costurar sobre o tricoline. Depois de vincar todas as rendinhas de todos os bordadinhos das 6 bandeirolas, é hora de, então, planejar e costurar esses bordadinhos sobre o tricoline vermelho. Para isso, então, a gente vai pegar o tecido e marcar o centro dessa bandeirola. Para isso, a gente vai usar a nossa caneta mágica. Marcando o centro do tecido, a gente vai marcar onde tem 5 centímetros ali em relação ao topo dessa bandeirola. E aí, a gente vai alinhar o nosso bordadinho ao centro da bandeirola. Então, o centro do bordadinho é ali, né? O meio ali dos corações. E onde tem esses 5 centímetros que a gente mediu, a gente coloca também o nosso bordadinho alinhado com essa marcação. Depois disso, a gente alfineta para facilitar também na hora de costurar. Todas as bandeirolas devidamente costuradas, é hora de costurar o forro dessas bandeirolas. Eu vou unir direito com o direito. Nesse caso aqui, eu deixo o poá
para fora, né? Porque eu quero o lado onde o pois não aparece muito, porque eu não quero evidenciar a estampa. Então, eu vou alfinetar assim, vou cortar os excessos, para que esses excessos não atrapalhem a virada da minha bandeirola. Porque tudo isso vai ficar internamente, depois de virar a costura. Então, eu vou fazer uma medição aqui também. Eu vou medir 2 centímetros do topo da minha bandeirola, 2 centímetros de cada lado, assim, que aqui vai ser a marcação para até onde vai chegar a minha costura lateral. E no topo eu vou medir 4 centímetros de cada lado, ó, 4 centímetros de cada lado, e vou deixar o centro sem costura, porque justamente esse centro na parte superior será onde eu vou virar a minha bandeirola e deixar as costuras todas internas, o acabamento todo interno. Assim eu faço essas costuras, para depois então virar a minha bandeirola. Costuras feitas, eu vou fazer uns piques aqui bem na pontinha da bandeirola para facilitar a virada e ficar bem vincado, né? Para ficar a pontinha bem feitinha. E aí eu uso essa parte que eu deixei aberta, sem a costura na parte superior, para fazer a virada desta bandeirola. Você pode usar a tesoura para vincar bem os cantinhos. E lembra que a gente marcou 2 centímetros para iniciar a costura nas laterais? Justamente esses 2 centímetros vão fazer diferença para a gente poder passar o cordão por dentro dessa bandeirola. Prontinhas todas as bandeirolas, todas devidamente costuradas. Depois de costurar, você pode passar com o ferro, vincar bem as costuras, deixar bem vincadinho, e assim elas estão prontinhas. Depois disso, eu fiz com o amigurumi, com o novelo da linha amigurumi, eu fiz esse tassel para enfeitar cada uma das minhas bandeirolas, e também fiz um cordão com ponto correntinha. Eu fiz um cordão de 2 metros para então passar esse cordão por dentro de cada uma das bandeirolas. Eu usei uma agulha de costura no buraquinho, e aí, como eu disse antes, essa costura que nós iniciamos 2 centímetros da bandeirola ali, da borda superior da bandeirola, nos possibilitou ter este vão que por onde é possível passar este cordão. Se você não sabe fazer correntinha de crochê, você pode usar o próprio fio amigurumi para fazer de forma simples, passar ali por dentro este cordão. Prontinhas as bandeirolas em ponto cruz. Existe bordado mais natalino do que esse? E o que é mais legal, sabe o que é? É que você mesma pode fazer e transformar um cantinho, uma parede, a entrada da tua casa em algo cheio de significados. Gostou? Então deixa teus comentários. E até nosso próximo bordado. Tchau, tchau!